Todos, bem-vindos à quinta edição do Café com Muitos, que hoje vai trazer um tema super interessante e atual, ESG, Compliance e Mudança de Comportamentos. Me acompanha aqui também autor do livro Muitos, o Carlos Mauro, que é diretor e coordenador científico da Club Behavior Insights Unit e também um entusiasta do tema do compliance, né, Carlos? E a gente trouxe para essa edição duas pessoas com muita experiência, tanto em compliance quanto em ESG. São pessoas incríveis para fazer essa discussão aqui com a gente hoje. A Juliana Nascimento, ela é gerente de riscos na KPMG, cofundadora do Compliance Women Committee, que é um comitê interessantíssimo, assim, que traz as mulheres no protagonismo que elas merecem no tema do compliance. Eu acho que o compliance ele é muito tocado e há um protagonismo real no dia a dia das mulheres. É interessantíssimo essa iniciativa, Juliana. Ela tem uma vasta experiência em compliance, riscos, mestre em direito internacional, governança corporativa, por uma universidade da Alemanha que eu não vou saber o nome. Eu vou tentar falar o nome aqui, mas não vou falar correto, tá? Stenz Hochschule. É isso, Juliana? Mas pode falar Stanford University. Não deve ser bem isso, mas e também professora, autora de livros, enfim. E também o Jefferson Kiyohara, que é diretor de Compliance e Sustentabilidade ESG na ICTS Protiviti. O Jefferson, ele, na época que eu estava na CGU, também, ele coordenou a implementação do programa de compliance, né, Jefferson, na ICTS, conseguiu, à época, o selo Proética, é altamente atuante na área do compliance, gestão de risco, tem uma vasta experiência com governança, ESG agora também, tem MBA em gestão estratégica em negócios e marketing, enfim, dois super especialistas que estão aqui com a gente hoje para falar desse tema super atual. Passa a palavra para o Carlos. Carlos, se quiser dar umas palavrinhas iniciais. Sim, obrigado, Renato. Queria agradecer a presença do Jefferson e da Juliana, dizer que é um prazer para a gente conversar sobre o tema de hoje, né, ESG e compliance, com dois especialistas, pessoas que atuam na área e que claramente são não só relevantes, mas que vão trazer uma experiência importante, relevante para as pessoas que assistirem essa conversa, não é? Seja agora ou depois, de forma assíncrona. Então, era para agradecer a Juliana e o Jefferson, e tenho certeza que vai ser uma conversa excelente. Que bom. E eu já vou começar fazendo uma pergunta para os dois, iniciando o nosso bate-papo, uma pergunta simples. Que a pergunta é simples, talvez a resposta não seja tão simples, que é: qual é a relação entre o compliance anticorrupção e ESG? Quem quiser começar, fique à vontade. Quer começar, Juliana? Você que sabe, Jefferson. Fique tranquilo. Nossa. Por favor. Então tá bom. Acho que assim, o meu principal ponto aí dessa relação importante aí no que diz respeito à compliance ESG, lembrando que ESG se complementa dentro dos aspectos ambientais, sociais e de governança, essas três letras representam aí uma completude como um todo. Quando a gente fala de compliance e integridade como um todo, estaria inserido dentro do contexto ali da própria governança, quando a gente pega o white paper aí do Fórum Econômico Mundial, que foi, inclusive, elaborado pelas 4 Big Fours, a KPMG, a Deloitte, a IOA e a PwC,
você vê as diretrizes globais envolvendo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, o ODS, e fala aí dessa relação importante no que diz respeito à ética e combate à corrupção. Mas um ponto importante aí de uma relação no que tange aí, lembrando que compliance vai trazer toda a questão de integridade e conformidade, é fazer com que as diretrizes que eu implemente dentro de um contexto de gestão de ESG sejam realmente efetivas, estejam em conformidade com o contexto que a companhia vai trazer aí da sua transparência e da forma da sua condução dentro dessa perspectiva. Se a gente olha o que o CEO da BlackRock, Larry Fink, fala desse tema, o principal ponto que ele fala é da questão de você ter um capitalismo transparente, que vai ter uma relação com o capitalismo de stakeholder, que foi promulgado pelo Fórum Econômico Mundial agora como uma nova visão, desde janeiro do ano passado. Ou seja, eu tenho como premente, dentro de um sistema de integridade de qualquer organização, o cerne de uma efetivação dessas três vertentes, né? Com relação às questões. Então, eu tenho, sim, dentro mais de governança para o viés de anticorrupção, de ética e de integridade, mas eu também tenho aí o compliance contribuindo, né, na padronização de toda essa implementação no que tange as questões relacionadas ao ESG. Perfeito. Gostaria de complementar, Jefferson? Vou complementar, Renato. Saudades dos eventos presenciais, que a gente já teve a oportunidade de compartilhar alguns, por exemplo, do Instituto Ethos, né? Eu lembro de um dos eventos do Ethos em que foi mostrado, né, qual que é o impacto, né, da corrupção e dos crimes financeiros, né? A gente está falando que quando tem a corrupção, você tira dinheiro, que deveria ser para um bem comum, para um uso privado, um uso individual. Então, quando tem a corrupção, pessoal, significa que vai ter menos dinheiro para educação, para saneamento, né, para saúde. Então, quando a gente fala do ESG, a gente está falando de negócios sustentáveis, né? Não tem como ser sustentável num ambiente corrupto, né? As coisas se conversam. Então, quando as empresas investem em programas anticorrupção, né, os programas de compliance anticorrupção, elas estão ajudando, né, entre outras coisas, a gente ter um ambiente melhor, né, com mais benefícios para a comunidade. Fora isso, a gente tem que lembrar também do viés, né, mercadológico. Né? Os agentes financeiros, mercado financeiro, investidor, reguladores, eles têm muita preocupação com a gestão de riscos. E a corrupção é um risco relevante para os negócios. Então, quando você ataca, utilizando um programa de compliance anticorrupção, você está ajudando a reduzir o risco da empresa, você está ajudando a proteger a reputação dessa organização, e isso acaba implicando indiretamente no valor da empresa, né? Porque ninguém quer colocar dinheiro se tem um risco de perder, né? Imagina, por exemplo, eu sou um investidor, coloco dinheiro numa empresa e depois descubro que os negócios são sujos, são obtidos de uma maneira ilícita e a empresa vai ser sancionada, né? Ou seja, o valor da empresa reduz e o meu dinheiro vai pelo ralo. Então, é importante mostrar que, sim, as coisas se conectam, né? Mas lembrar também que quando a gente fala de ESG, é uma temática muito mais ampla, né? Ela não se limita ao compliance, não se limita à questão anticorrupção. Eu tenho uma pergunta prática, vou até direcionar para a Juliana primeiro, porque, assim, não sei se o Carlos compartilha, mas eu acho que, na teoria, a relação entre tudo é bem clara, né? A Juliana falou do Fórum Econômico Mundial, das diretrizes, né? Ambiental, social, governança, integridade dentro da governança, como parte da governança, né? A integridade é um pilar da governança. Mas eu ainda tenho, confesso, e talvez algumas pessoas que estão assistindo também tenham ainda essa dificuldade, principalmente se a gente pensar um compliance officer, né? A empresa tem aquela função, está muito direcionado ali pela lei anticorrupção, pelo decreto, enfim, está tentando seguir. E como é que na prática muda-se essa chave, se é que tem que mudar essa chave, no sentido ele vira um diretor de sustentabilidade, compliance, ESG, ou vai ter uma outra área na prática para lidar com isso? Como é que fica todo o operacional
do compliance, um código de conduta. Então, o código de conduta agora também incorpora questões sociais, ambientais, é um código de conduta amplo com todos esses assuntos, e se tiver uma denúncia, elas vão ser processadas da mesma maneira, na mesma estrutura de governança. Enfim, eu ainda tenho muitas dúvidas, e talvez os colegas que estão assistindo também tenham, na prática, como isso se daria, a relação entre o ESG e o compliance, enfim, como é que isso seria implementado na prática, Juliana? Então, vamos lá. Eu acho que todo mercado, esse tema ainda ele está caminhando, principalmente aqui no nosso país. Vamos considerar como um todo. Eu tinha sustentabilidade separado, eu tinha compliance num contexto, e eu já tinha os aspectos principalmente questões sociais, que eram tratadas aí de inclusão e diversidade com áreas de recursos humanos. Então, eu tenho aí um movimento de áreas de sustentabilidade que às vezes estão nessa condução, só que tem um ponto importante. Eu não vou falar que sustentabilidade é igual a ESG, não é. Então, ela pode andar junto com o ESG. E aí, a questão que se dá é o seguinte, tem algumas áreas de compliance absorvendo isso? Tem. Isso é o que está acontecendo em todo o mercado? Não é o que se tem visto. Até porque o próprio mercado, ela ainda está descobrindo como vai lidar com essa nova vertente, que é uma questão, isso, pontual e importante. Se eu vou ter um comitê de assessoramento, alta administração, que vai envolver esse tema, preciso instituir e entender internamente, quem vai trazer as diretrizes de tudo isso dentro de uma companhia? Será que eu preciso ter alguém só focado em ESG, que vai conseguir conglomerar todos esses temas e fazer com que esses temas estejam pauta de indicadores e remetam às ações internas na companhia, não em separado como sempre foi? Porque senão os temas que não existem de agora. Eu não tenho sustentabilidade desde agora. Eu tenho sustentabilidade há um tempo, eu tenho as discussões sociais talvez um pouco mais reforçadas nos últimos tempos, mas eu já tenho questões de inclusão, diversidade, que tem sido aí pauta das companhias. E aí eu tenho toda essa questão de estruturação de governança, gestão de riscos, e aí será que eu tenho alguém perfeito nessas três vertentes? Normalmente eu tenho especialistas separados, ou pessoas que pode ser que tenham dois, mas sempre vai precisar do outro contexto. Então, eu acho que o mercado avança, e entendendo qual que vai ser a adaptação necessária de acordo com a visão da minha companhia. Muitas áreas estão internalizando, até alguns compliance officers estão aí trazendo isso à tona numa organização, como um projeto, inclusive, da sua própria área, sim, mas ainda não há, na prática, aquilo assim, esse é o caminho certo, eu acho que cada um vai ter que olhar para dentro, porque o próprio mercado está conduzindo a um entendimento melhor sobre isso. Na prática, o que você vê? Empresas aí que têm capital aberto, que têm investidores, estão preocupadas em criar essas métricas, tá? Porque agora estão fazendo, às vezes, está um movimento muito grande do mercado na questão dos IPOs. Eu tenho o mercado financeiro voltado a riscos climáticos, que é uma questão que está pontuando principalmente a Europa, então isso está sendo uma linha condutora para trazer isso. Aí você vê com a consulta pública do Banco Central, que teve recentemente para tratar os riscos climáticos, ou seja, já movimentando o mercado financeiro, e trazendo aí a CVM com algumas questões reforçando o relato integrado, que fala de todas essas diretrizes das companhias, fortalecendo o GRI, que já era um relatório de sustentabilidade, que era da área de sustentabilidade, mas agora vai reforçar os outros pontos. Então, o que eu vejo na prática? As companhias estão criando o seu caminho. Muitas delas instituindo comitês, né, com várias áreas, para entender qual o caminho dentro desse cenário até chegar no ideal perfeito que se tem. Então, a gente não tem uma fórmula, inclusive, que o próprio mercado está sendo conduzido. Na prática, essa é a realidade. Todos estão estruturando conforme aquilo que entende, como está entendendo que é o melhor. Claro que já tem algumas métricas, se você tem uma questão envolvendo aí capital aberto e CVM, que já traz esses pontos, mas claramente é uma construção que está sendo feita. Se eu pensar ainda mais cenário Brasil, que é um cenário que o tema é muito recente, não tem uma regulamentação específica, tem coisas pontuais que estão sendo trazidas agora e fortalecidas, é um ponto. Se a gente pegar a legislação, por exemplo, SUSEP colocou, né, da Superintendência de Seguros, que agora, dentro da deliberação deste ano, que eles vão tratar esse tema.
Então, eles trouxeram ano passado, então provavelmente haverá uma regulamentação. Mas ainda não há um enforcement para isso. Então, quando não há, eu tenho boas práticas que estão sendo implementadas de acordo um pouco com a realidade, ou o próprio movimento de mercado, se uma empresa tem aí uma visão mais forte dos investidores, vai abrir um IPO, ou algo nesse sentido. Na prática, a minha visão tem sido essa. Jefferson. Posso seguir, Renato? Você quer fazer algum comentário? Pode seguir. Não, legal. Então, vamos lá. Quando a gente começa a falar, né, do papel do compliance, né, dentro da questão ESG, o primeiro ponto é que o compliance, né, o profissional de compliance, ou GRC, riscos e compliance, precisa virar chavinha. Né? Precisa começar a enxergar além do mundo anticorrupção, que é importante, né? Tem o enforcement, mas tem um mundo mais amplo, né? A sua volta. Por isso que o conceito do compliance sustentável, né, mais abrangente, mais relacionado com a estratégia do negócio, ele começa a tomar mais corpo e mais força. Tá? Uhum. Onde o compliance, o profissional, né, o padrão, né, consegue ajudar dentro das iniciativas ESG? Primeiro, ajudando a empresa a ter um bom programa de compliance. Fato. Né? Seja sobre a ótica ESG, seja sobre a ótica de GRC, né? Elementos como o código de ética, canal de denúncias, treinamento, avaliação de risco, tudo isso continua valendo. Né? E qual que é a diferença? Né? Que antes você tinha o código, por exemplo, muito mais focado nessa questão de comportamentos éticos, por exemplo, não fraudar a empresa, não fazer manipulação do balanço, dos demonstrativos, não subornar. E a gente tem visto no noticiário, não é só uma questão de suborno que pode derrubar um executivo, uma executiva, pode ser um caso de assédio, por exemplo. Né? O que provoca a queda de ação de uma empresa? Pode ser um ato de racismo. Né? Então, o conceito está mais amplo. Então, uma dica prática, né, que você pediu, Renato, é que se você é um profissional de compliance, preocupe-se em atualizar o seu código de ética. Né? Ele precisa refletir as práticas de sustentabilidade da sua empresa. Não tem, Jefferson. Então, precisa criar. Precisa criar a política de sustentabilidade, precisa criar uma política, por exemplo, de diversidade, se isso está relacionado com o programa e com a estratégia da empresa. E uma vez que existem essas políticas, precisa estar refletido no código de ética. Da mesma forma, canal de denúncias. Né? Boa prática pede um canal de denúncias independente, um processo de apuração estruturado. Vale para uma denúncia de fraude? Sim. Mas se for uma denúncia de racismo, de assédio, também continua valendo. Tá? Isso precisa estar bem estruturado. Né? E lembrando que, né, tem empresas, Renato, que quando tem esse viés mais pelo lado financeiro, está muito acostumado com evidências. E quando a gente fala de uma investigação, por exemplo, envolvendo um racismo, uma injúria racial, uma situação de assédio, muitas vezes não tem a evidência física, mas tem a testemunhal. Então, a forma de você conduzir o processo, a preparação que a pessoa que faz essa apuração, a investigação, precisa seguir, é diferente. E a empresa tem que estar preparada para essa visão que é mais ampla e mais diversificada. Vamos agora expandir. Né? Vamos supor, por exemplo, que a empresa já tenha. Né? Tem uma área de SSMA, tem uma área de sustentabilidade. Puxa, a área de riscos, compliance, tem que ser parceiro, tem que ajudar no pilar G e tem que se integrar, seja no comitê, seja na estratégia, para fazer a coisa acontecer. A gente tem exemplo de grandes empresas, né, por exemplo, o perfil que a Juliana citou, que estão fazendo IPO, que tem já esse formato. Mas a gente sabe que tem empresas de pequeno porte, de médio porte, tem empresas que não conseguem ter toda essa estrutura, né? Tem, por exemplo, também profissionais de compliance que estão buscando, né, uma maior relevância dentro da empresa. Nesses casos, o compliance ele pode optar por, ser a área que assume, né, ajuda a dar o pontapé inicial. Mas esse é o modelo ideal? Não, tem que ser analisado caso a caso. Mas vocês com certeza se lembram de toda aquela discussão que teve, né, quando teve a 12846, onde vai ficar o compliance? Pode ser jurídico barra compliance? Isso, Jefferson. Era esse o ponto, até bom você comentar, eu vou te provocar com isso, porque na época a discussão era essa. O jurídico assumia
o compliance, né? Porque era a área referência, talvez, para começar, e o processo foi, aos poucos, se tornando mais complexo, né? Ficou mais evidente isso que a Juliana está colocando, assim, remetendo para aquela situação lá. Não é só o perfil jurídico que demandava para o compliance, né? Aqui ela tá colocando dessa forma, olha, não sustentabilidade é uma coisa, social, a parte ambiental, a parte do compliance, anticorrupção, governança, são issues diferentes, com pessoas com perfis diferentes. Mas a provocação que eu ia te fazer é justamente essa. Será que o compliance officer de hoje não é o jurídico de ontem? Será que o compliance officer, de alguma forma, ele também... Porque, de um lado, você tem essa diversidade, mas de outro também, você precisa de um parâmetro, né? E você precisa evitar a duplicação de esforços, né? Você vai ter um código para cada área, você vai ter um treinamento voltado, não sei, um código diferente. A discussão já houve em diversos setores e ela é difícil de ser tocada, né? Porque, em realidade, você, enquanto empresa, vai precisar otimizar seus recursos. Enfim, essa provocação, só desculpa te interromper, mas essa que eu faria. Assim, se o compliance officer de hoje, no tema ESG, não seria o jurídico de ontem, quando começou a discussão forte do compliance anticorrupção. Excelente paralelo, Renato. Porque pode ser essa situação. Porque como as empresas estão com orçamento enxuto, recursos enxutos, mas precisam fazer essa iniciativa andar, alguém dentro da empresa precisa assumir, né? Lembra no passado que ficava aquela discussão das linhas de defesa. Poxa, quantas empresas, né? Vamos tirar as grandes empresas, que estão no novo mercado. Quantas de fato conseguem ter, né? A segunda, terceira linha bem dividida, né? Um gestor para controles internos, um para riscos, um para compliance. É o mundo ideal, sim. Mas quantas empresas de fato conseguem ter isso? Né? E por isso que esse paralelo, Renato, é válido, porque tem empresas que não vão ter essa capacidade. Né? A gente, na ICTS, a gente tem atendido empresas, né, nessa temática ESG e a gente percebe a pluralidade. Né? Tem empresa que quem está puxando isso é a pessoa de marketing, às vezes é de RI, às vezes é do RH, às vezes é da qualidade, às vezes é o financeiro, às vezes é o compliance, sabe? Está muito disperso. E isso por quê? Vai depender da estratégia que a empresa está querendo utilizar, quem dentro da empresa está buscando informações, né, e está trazendo o tema para dentro, porque é aquela história, né? Tem empresa que começou com o jurídico, mas hoje é separado. Tem o jurídico e tem o compliance, né? Tem empresa que vai começar com a parte ESG no financeiro ou no RH, mas depois de um tempo, talvez essa área ganhe autonomia e fique sozinho, né? Agora, o que é importante? Né? O importante é, assim como no compliance, tem que ter o patrocínio da alta direção, né? Em ESG isso também é fundamental. Tem que ter alguém lá da alta direção que patrocine e assuma a responsabilidade pela temática ESG e comece a fazer a coisa andar, né? Porque, como a Juliana comentou, né, não é novidade. Né? Quando a gente fala de responsabilidade socioambiental, né, triple bottom line, isso já tem tempos. Né? Qual que é a diferença agora? Eu acho que algumas mensagens vieram com a pandemia, né? A questão, por exemplo, de riscos de mudanças climáticas, a questão do carbono, né? Tem muito mais coisa entrando e cada vez fica mais claro a importância de fazer a devida gestão de riscos, ou seja, a empresa tem que gerir riscos como um todo, riscos estratégicos. Esses riscos estratégicos tem que conversar com riscos ESG, tem que conversar com riscos de compliance, né? E isso precisa conversar com a matriz de materialidade, que é um pilar super importante quando você entra na jornada ESG. Muitas empresas não têm a matriz de materialidade. Tem empresas que ainda não têm um mapa de risco. E tem empresas que têm os dois, mas eles não se conversam e precisam conversar. Então, tem assim um desafio muito grande de conseguir fazer esse tema andar de uma forma estratégica dentro das organizações. E aí, para fechar, eu faço um último comentário, né? Que quando a gente fala do compliance, é muito essa questão de regulatório da lei. Né? Quando a gente fala de ESG, é tendências. Por quê? Quando você tem um programa de sustentabilidade, você tem que estar atento para coisas que estão para acontecer em 2040, 2050.
Porque se você tiver que esperar chegar lá e ter uma lei te obrigando, já não vai dar mais tempo. O impacto já está lá. Então, para trabalhar com a questão ESG, é importante ter essa visão de futuro, conseguir acompanhar as tendências e reagir antes. Porque na hora que aparecer a lei, e ela vai aparecer, a regulamentação, a sua empresa já vai estar preparada. Porque não vai ter tempo hábil de se ajustar. Renato, eu tenho aqui um comentário, na verdade um comentário, não, uma pergunta para a Juliana e para o Jefferson, falando obviamente ainda de ESG e compliance, mas colocando algumas questões num nível um pouquinho mais abstrato, e reconhecendo já a partir a importância do conceito e da aplicação do conceito de ESG, assim, compreendendo que os profissionais dessa área são pessoas abnegadas, como a Juliana, o Jefferson e outras pessoas que nós conhecemos, são pessoas bem intencionadas, mas há aqui uma questão de fundo que às vezes me incomoda e eu queria ouvir a opinião de vocês. ESG, né, nós falamos da questão ambiental, da questão de questões sociais, de questões de governança, nada disso é realmente novo no contexto das empresas, né, das organizações de modo geral. A impressão que eu tenho, assim como no compliance, é que essas coisas surgem como OVNIs, né, coisas que não fazem parte da constituição natural das empresas, e são coisas que estão sendo colocadas num módulo à parte, né? As questões ambientais, ok, vamos colocar aqui um módulo de ambiente. Vamos colocar um módulo social. Essa é a parte que mais me encanta, porque eu não consigo entender, eu queria que vocês me explicassem. Eu percebo que é questão social no ESG, mas como se isso fosse alguma coisa que estivesse sendo acoplada e nova, como se as empresas não estivessem nesse contexto, como se fosse realmente uma inovação. A questão da governança corporativa, pronto, ela diz respeito às organizações. Então, primeiro eu queria saber, de fato, o ESG, a ideia, o conceito de ESG, ele traz alguma coisa de novo, ou é, parafraseando um pouco o Renato, ou é a nova responsabilidade social, né, corporativa, que é, desculpem as pessoas que acreditam muito nisso, acabou virando uma piada, né? Na verdade, nós estamos falando de coisas muito interessantes que foram feitas com esse nome, mas nós não falamos realmente de responsabilidade social constitutiva das empresas, do mercado, mas falamos de alguma coisa ligada ao marketing, alguma coisa para fazer aí enfim, uma postagem, etc. A mesma coisa pode acontecer com a diversidade, a mesma coisa pode acontecer com o ESG. Então, eu vejo que o ESG vem, primeiro, por um clamor, uma necessidade das pessoas e dos mais jovens, né, por mudanças no mercado, e vejo por parte das empresas ainda, mas eu posso estar errado, né? E nós temos a sorte de trabalhar com empresas ótimas, nós temos também a sorte de poder escolher com as empresas com as quais trabalhamos. Mas eu vejo que as empresas reagem de forma adaptativa, ou seja, ok, então vamos lá, ESG, então eu vou me adaptar e vou reagir a isso até o ponto de equilíbrio em que eu passe pelo radar. Passando pelo radar, vai em frente e vai provavelmente virar em algum momento aquilo que virou parte do compliance, que é apenas uma checklist. Então, minha pergunta é a seguinte: vocês acham que o ESG, levando em consideração pessoas como vocês, que são pessoas abnegadas, pessoas interessadas, realmente interessadas no fato, vai conseguir fazer com que a gente eleve o nível e suba um degrau? Porque o que você falou há pouco sobre a questão ambiental, Jefferson, é verdade. Se nós não olharmos para o futuro e esperarmos a regulação, muitas vezes a regulação vem tarde. Só que eu vejo já a regulação em algumas áreas e as empresas correndo atrás tendo muita dificuldade. Mas a minha pergunta é: será que as empresas vão fazer isso de forma reativa? Ou em algum momento elas vão entender, como muitas startups e como muitas empresas jovens já entenderam, que as questões sociais,
as questões de governança corporativa e as questões ambientais, entre muitas outras que estão por aí, são constitutivas das empresas. Aquilo que mais me preocupa, vou ser bem sincero e finalizar, é que as empresas mais antigas, as empresas maiores, me parecem estar fazendo algum tipo de, como que eu posso dizer? Nós temos o greenwashing, como que a gente pode dizer aqui, né? Ou seja, fazendo algo absolutamente reativo, adaptativo, que não vai ter efetiva relevância na mudança do mercado. Como é que vocês veem, então, essa possibilidade e qual é o caminho para o ESG ser algo relevante ao longo do tempo e diferente daquilo que foi responsabilidade social e outras coisas que já vieram no passado? Só dizer, essa é um desafio que eu coloco para vocês, não é uma provocação, mas admirando, obviamente, e gostando muito daquilo que eu tenho visto na área de ESG em muitas empresas. Portanto, eu sou um entusiasta, até certo ponto, mas sou, tá? Então, eu queria ouvir de vocês quais são esses caminhos. Juliana, pode começar por você, se você quiser. Não, eu acho o seguinte, né? Primeiro, sabe-se que muitas coisas já existiam, eu concordo com você em alguns aspectos, até para não virar uma questão assim, como muitas vezes o compliance, como você falou, do checklist. Eu só preciso de indicador no checklist e passar. Uma temeridade que eu tenho muito é essas questões de certificações. Porque certificações, por uma determinada época, passou a ser uma coisa assim que todos detinham, queriam ter, mas muitas vezes esses processos de certificação eram esse checklist que você falou. Passava o auditor, tem o cheque, mas no cerne da organização a coisa não acontecia. Tá? O compliance, ele passou por isso, tá? Ele virou uma questão importante. Checklist hoje, eu acho que a gente tem que pensar um pouco no contexto da sociedade. A sociedade, ela também permeia as questões comportamentais das empresas. Se a gente pensar que a gente passou, como o Jefferson mencionou muito bem, dessa questão da pandemia, voltado a um contexto de valores, em que, por exemplo, eu vejo a geração Z, que é depois do milênios, virar para os pais e falar assim, não irei comprar a marca X porque ela faz teste com animais. Eu não vou entrar em determinado estabelecimento porque ele faz isso. Essa geração tem feito isso. E a partir do momento que eu tenho o consumidor indicando que, se eu não tiver uma postura efetiva dessa organização sobre alguma essa linha, eu tenho mercado que compra financeiro dizendo que não para essa marca. E aí, eu tenho um ponto muito claro que a gente tem aqui. A gente está envolvendo a questão econômica. Quando eu tenho um investidor que vai usar o índice lá da medida da Bolsa de Valores agora, que eu tenho o B3 ESG, tenho o Dow Jones Sustainability ESG, eu tenho o Sustainalytics, que é um rating para questão de sustentabilidade, volta em ESG, que tem na Europa. Tenho a taxonomia lá da União Europeia, não quero trazer para fora, mas tem esses índices, o investidor vai olhar, ele vai querer investir naquela que tem. Juliana, vai ser efetivo? Não sei, mas eu entendo o seguinte de uma forma muito clara. Quando eu mexo com uma questão financeira das organizações, elas passam de alguma forma a refletir como foi com compliance na reputação, como foi no movimento de que você se envolver com corrupção. Antigamente as coisas já aconteciam, e muitas vezes o compliance existia numa determinada companhia, mas não era efetivo, era só num código de conduta. Eu acho que essas questões perpassam uma questão que vai passar de um bem imaterial e intangível, que é o bem de reputação e marca. Quando isso chega nesse ponto, eu começo a ter o que o compliance acabou acontecendo de uma autorregulamentação regulada, que o próprio mercado se regulando para isso. Porque senão, eu tenho um viés, olha, direitos humanos, eu já tinha todas essas questões como importantes, e por que antes não era tão importante como agora? Eu entendo que você falou de uma forma muito clara. E será que isso, se eu não fazer agora, vai ter impacto ambiental? Por exemplo, a ONU já fez o último alerta, tá, com um painel de mudanças climáticas, trazendo um último alerta extremo. O quanto a gente está preocupado com isso lá para as futuras gerações, se irão ter os recursos naturais necessários para a sua sustentabilidade? Se isso, eu penso no agora, se eu cheguei agora com a revolução industrial que eu cheguei, fazendo todo o impacto no meio ambiente como eu fiz.
até o presente momento, porque eu queria entrar nesse aspecto. Então, eu falo que tudo permeia por uma questão financeira, e para investir em tudo isso, inclusive, a empresa precisa dar lucro. Agora, que eu tenho um contexto, não quero ser e falar de uma forma utópica, mas que eu tenho um contexto de uma geração que ela está, assim, olhando para isso, e eu entendo o seguinte, se eu tenho questões comportamentais que vão conduzir algumas questões, pode ser que seja esse movimento de mudança geracional que venha fazer com que as organizações se preocupem com isso, porque o impacto vai ser realmente na sua imagem e marca, impacto em financeiro. Quando eu tenho risco de reputação, que aconteceu recentemente em alguns casos, apareceu na mídia algumas questões de violação de direitos humanos, chegando até as questões aí de violência contra as pessoas, discriminação, passou pela televisão, queda de valor na bolsa, perda de valor imediata. Então, o que nós estamos permeando é que tem sim uma vontade que eu acho que é interessante, tem algo que é importante nesse final, tem organizações sim que querem se comprometer, mas vamos falar uma coisa bem importante, tem uma questão de imagem e de dano que pode trazer um impacto agora no seu valor e no seu negócio, que vai fazer com que elas talvez reflitam na efetividade disso ou não. Será que é só a receita final? Entendo que não. Acho que a gente vai ter que ver como vai ser os próximos passos disso. Ou eu só vou criar ali no papel e na efetividade as coisas não vão acabar acontecendo. Mas com uma sociedade tão digital como nós estamos agora, em que tudo que qualquer organização faça automaticamente pode ir para uma rede social, automaticamente as pessoas têm acesso a essa informação, não era como antigamente, que ninguém tinha acesso a uma organização, um fato que acontecia. Agora, se acontecer uma situação agora, no estabelecimento, num restaurante, ou qualquer local que seja dentro de qualquer pessoa que vê, ela vai filmar e vai para as redes. É aquela marca que está exposta. Se é uma situação ambiental, imediatamente alguém filma e vai passar. Então, assim, hoje, a gente está numa sociedade digital que as coisas são imediatas. Elas aparecem de uma forma muito mais célere, no meu entendimento, do que anos atrás. Ou que anos atrás você conseguia ainda fazer com que as coisas não aparecessem. Agora não. Eu não tenho mais uma TV para passar para mim. Eu tenho a própria pessoa que pode postar no seu próprio, na sua própria rede social e fazer dela uma comunicação para o mundo de uma situação. Então, eu acho que são coisas que estão avançando, sociedade que está avançando em valores, e não há uma receita pronta para essa resposta, que uma delas, assim, final, é a pergunta de $1 milhão, né? Como nós vamos chegar ao final dos tempos? Mas eu acho, sim, se a gente não tomar medidas agora por estudos, acho que, globalmente, a gente está pensando nisso. E aí eu faço uma última reflexão. Vamos considerar o velho mundo, Europa, ela está com uma pressão sobre isso. Hoje, no nosso país, por exemplo, nós temos um bem maravilhoso, o Brasil, nós temos que, todos os estudos que eu vejo, fala da Amazônia, fala do nosso aquífero, que é uma das maiores precisidades que a gente tem no mundo. Se a gente pensar no aspecto ambiental, eu tenho um mundo olhando para isso, sobre um contexto como um todo. E aí a gente fala assim, aí a gente tem desmatamento, tem empresas que atuam lá, e tem várias questões que a gente for colocar em ponto, eu quero olhar no cerne do lucro, como que a gente vai lidar com todas essas políticas para isso? Eu acho que a gente não, falo que o direito, né, ele tem que andar conforme, né, os avanços da sociedade, mas eu sempre digo que ele corre atrás do avanço, porque muitas vezes ele não consegue chegar tão rápido quanto a necessidade. Então, essa é a minha reflexão de quanto isso pode ser efetivo ou não, diante de tudo que você nos trouxe aí de desafios de reflexão para um futuro sobre isso. Perfeito, Juliana. Se eu puder dar uma palhinha também, Carlos, eu queria... a gente não está na dinâmica combinada, mas se eu puder dar uma palhinha e fazer uma provocação adicional para o Jefferson, eu concordo em grande parte do que a Juliana está colocando, no seguinte sentido, eu acho que a sociedade tem mudado muito, né? E algumas coisas que chocam hoje não chocavam no passado. A gente vê claramente isso. Eu acho até mesmo o movimento que a Juliana fez, né, de criar um grupo de compliance para mulheres é muito vocal no sentido de que as mulheres são
me parece, eu vi alguns, maioria nesse campo, e não ocupavam, não ocupam ainda, em sua maioria, posições de comando. Né? Ainda é um ambiente muito masculino. Né? Eu vi recentemente uma foto também, tinha só pessoas numa empresa, além de ser sem máscara, só pessoas brancas, maioria homem, isso chocou, algumas pessoas falaram, eu não vou mais lidar com isso. Na minha visão, há 5, 6 anos atrás, isso era inimaginável. Né? E aí você começa a ter a questão de valor, você começa a ter dinheiro, e aí você começa a ter também um incentivo que não existia há um tempo atrás. E aí, só fazer uma provocação para o Jefferson, que é a seguinte: em que sentido isso gera uma reflexão verdadeira nas empresas, Jefferson? Porque dá para fazer muita coisa fake com isso, dá em algum momento, e aí considerando que não são ambientes regulados ainda, né? Até que ponto é só marketing, é só merchan, é só aparecer, e até que ponto as empresas realmente têm esse incentivo que o Carlos falou, aquela coisa constitutiva de fazer isso por entender que isso de fato é importante. Só agregando uma coisa, desculpa, Jefferson, estamos agregando tanta coisa aqui que daqui a pouco você vai ter que dar 20 de respostas. Mas sobre isso que o Renato falou, só uma coisa que eu acho que é importante. Se nós olharmos do ponto de vista econômico, no sentido estrito, as empresas claramente fazem o cálculo econômico, não só financeiro, em relação à marca, como a Juliana disse, etc. Mas se o ESG, assim como compliance, assim como diversidade e inclusão, estando ou não no mesmo conjunto, vão ser relevantes até o ponto em que, do ponto de vista econômico, de valor das empresas, reputação, etc., a conta fechar. A partir desse momento, digamos, a minha pergunta é, a partir desse momento não se vai dar um salto ou não se vai avançar mais, etc. Levando em consideração a pergunta do Renato. Então ok, essa transformação, ela vai acontecer por essas razões que a Juliana colocou e colocou muito bem, mas vocês veem alguma chance de, antes dessa geração nova ser o executivo, o diretor, o CEO, etc., dessas empresas, porque isso já vai ser um pouco tarde, talvez, mas vocês veem alguma chance dessa mudança de mentalidade acontecer? Ou vamos mesmo tratar de uma questão puramente econômica, com custos e benefícios, e a empresa vai avançar até o ponto em que o benefício marginal for igual ao custo marginal, ou seja, quando cada mudança tiver um custo igual ao benefício. Essa missão é fácil, viu, Jefferson? Tranquilo, já fui anotando tudo aqui do lado, tá, gente? Eu fui desviando o olhar aqui para olhar minhas anotações, tá? Então vamos lá. Pergunta original do Carlos, ele falava da questão das empresas só estarem acoplando, se adaptando, e que talvez não tivesse algo de fato novo, né, dentro do contexto. Tá? Vamos lá. As empresas se adaptam, sim. A gente percebe a evolução histórica, né, vão tendo os modismos, vão tendo as melhorias das técnicas de gestão, né, e as empresas vão se adaptando. Eu vejo um movimento de evolução, né? Ou seja, práticas que existiam anteriormente começaram a ser refinadas, começaram a ser aprimoradas, começaram a ser integradas, né? E isso acaba fazendo a diferença versus o que tinha no passado, né? Hoje a gente, por exemplo, movimentos de uma economia mais colaborativa, que antes a gente via muito pouca coisa, tecnologia, né? Então, as empresas, de fato, vão se adaptar. E aí a gente começa a perguntar o porquê. Né? Por que as empresas vão se adaptar? Para sobreviver. Ok. Mas o que está por trás disso? A empresa pode mudar por questões de propósito. Né? Isso, inclusive, né, a provocação que você fez, né, Carlos, de ser uma decisão econômica, né? Ou que o Renato falou, né, de ser uma reflexão verdadeira, eu convido vocês a conhecerem alguns movimentos que existem, né? Um deles é o capitalismo consciente, né? Quando a gente fala em capitalismo consciente, a gente está falando do quê? Que acredito que o modelo do
capitalismo ajuda, né? Mas não é qualquer capitalismo, tem que ser o consciente. Então, a empresa tem que ter lucro? Tem que ter lucro, né? Porque senão não remunera o acionista, não tem dinheiro para pagar impostos, não tem como gerar emprego, né? Pagar salário, precisa ter lucro. Mas tem que pensar nos stakeholders, né? Tem que ter uma visão mais abrangente. Tem que pensar no acionista, tem que pensar no grupo de executivos e executivas, mas também colaboradores, tem que pensar em comunidade, fornecedores, né? Tem que ter uma visão mais ampliada. Precisa esperar a próxima geração, Carlos? Tem gente que já está tentando agora, né? Porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de impacto, né? Toda organização provoca impactos positivos e negativos. A ideia é reduzir ao máximo os negativos e maximizar, né, os impactos positivos. Então, o que acontece? Quando você vem com esse olhar que, por exemplo, o capitalismo consciente traz, você tem a preocupação, né, de que você vai ter um negócio, mas que vai ter um impacto que vai ir além. Pode ser um negócio, por exemplo, com uma cooperativa, né, que dá chance de cada um se tornar dono daquele negócio e compartilhar os resultados. Pode ser um negócio que traz um benefício pessoal. Pessoal para quem? Para a comunidade, para outras pessoas, né? Pensa, por exemplo, na Editora MOL. Né? A Editora MOL, né, é aquela que, quando você vai na farmácia, tem lá, você quer comprar essa revista? Né? É uma revista que tem o lucro, paga os custos, mas a verba é revertida, né, para ações, né, por exemplo, de combate a câncer. Né? Então, olha só que legal, você tem um lado que informa, que gera dinheiro, gira economia, e ao mesmo tempo tem um propósito por trás. Né? E tem empresas movidas a propósito. Tem empresas que só vão se mexer, né, na hora que tiver a lei. Vai ter empresas que só vão se mexer na hora que tiver a lei. Né? Só que o ponto é que talvez elas não tenham tempo hábil para isso. Né? O que está mudando? Né? Além da sociedade, cultura, valores, né? A própria questão do racismo, diversidade, que já foi comentado aqui, né? O olhar atual é diferente de poucos anos atrás. Né? Mas comecem a pensar, por exemplo, em coisas que ainda não estão devidamente regulamentadas e que há fortes sinalizações que o cenário vai mudar. Né? Por exemplo, na questão do uso da água. Gente, a água potável é um recurso super escasso. Né? Será que hoje é de fato, está com o valor certo, é tributado da forma correta? Vamos pensar em geração de carbono, gases de efeito estufa. Né? Vai ter imposto em cima disso. E, de repente, esse negócio, talvez ele não seja mais viável no modelo antigo. Né? Vou fazer um paralelo. Né? Eu lembro quando o Renato comentou do Proética, eu lembro quando eu fui para Brasília, num evento da CGU, né, da cerimônia do empresa Proética, que um dos casos que foi trazido era de uma empreiteira, né, de médio porte, ela foi crescendo, ela conseguiu depois participar de grandes obras, só que o dono optou pelo caminho mais fácil, né, da corrupção. Mas vamos lá, a gente sabe que é algo que acontece no Brasil, fora do Brasil, né? Ele optou por esse caminho. Só que, de repente, veio um momento em que teve operações policiais, empresas foram autuadas, e essa empresa foi autuada. Puxa, era uma empresa que gerava mais de 300 empregos, que vinha em franco crescimento, e ela poderia muito bem não ter seguido por esse caminho, mas ela seguiu porque ela via como algo normal, fazer parte do jogo. Essa empresa não existe mais. Tá? Vamos voltar agora para o presente. Poxa, eu tenho um negócio que gera muito carbono. Tá, mas hoje eu não posso subir isso. E se eu tivesse que começar a pagar? E se lá o meu mercado, que eu exporto para a Europa, fechar as portas para mim por causa disso? Eu estou preparado? Né? Por isso que eu volto na questão de materialidade e riscos, porque tem muita coisa que não está precificada, tem muita coisa que não está no radar. Por isso que as empresas não se mexem. Porque sim, cara, existe um fator econômico. Porque eu posso perder o mercado, que vai fechar as portas, o imposto vai fazer subir os meus custos. Né? Tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis, né? Ou no teclado, né? do Excel. Mas o fato é que isso não está no radar de muitas empresas. E às vezes as pessoas não conseguem fazer a conexão de A com B. Né? A gente passou aqui no Brasil, principalmente aqui na região sul-sudeste,
uma onda de ar polar, né? E eu gosto muito de olhar os comentários das matérias. E aí a pessoa falando assim, como assim vocês falam de aquecimento global e aqui tá até nevando no Brasil? Tipo, a pessoa associa aquecimento global com altas temperaturas, né? E não com a questão de extremos climáticos, né? E são pessoas comuns, é a nossa população, né? Do Brasil, do mundo. Então, enquanto as pessoas não entenderem, de fato, qual que é o impacto, vai ficar difícil ter um movimento, né? É do ser humano, ele precisa entender de que forma ele é impactado por aquilo. Vou dar um exemplo para vocês, né? Quando a gente fala de mudanças climáticas, que é algo, por exemplo, que não está no radar de muitas empresas. Imagine que você tenha uma renda muito alta, tá? E você tem um apartamento em Miami, um imóvel lindo, sabe? Frente para a praia. Quanto que vale esse imóvel hoje? Milhões de dólares, né? A gente faz vezes 6, né, para chegar no real. É muito dinheiro. Aí a pessoa fala, eu não tenho nada a ver com mudanças climáticas. Tá. Mas, se a temperatura média do globo subir 1,5 grau, vai subir o nível do mar. Mas não tem problema, né? O mar sobe mesmo, né? Não é verdade? Só que, se subir esses graus, vai subir o nível do mar a ponto de entrar no Everglades, que é a região do Pantanal lá da Flórida, fonte de água potável. Se isso acontecer, a água do mar entrar onde tem água doce, aquela água doce não vai dar mais para ser consumida pelos humanos. Então você vai ter um imóvel numa região que não vai ser abastecida por água potável. Quanto que vale esse imóvel? A pessoa não fez essa conta, que é econômica, Carlos, certo? Então, se as próprias empresas não começarem a entender, né, o que isso impacta, não vai ter a mudança, né? E a maior prova de que a gente não está preparado é a própria pandemia, né? Não estava no radar das organizações. Muitas estão impactadas até agora, né? Não conseguiram restabelecer o fluxo normal do processo. E os especialistas, né, nessa temática sustentabilidade, eles falam, olha, a pandemia é isso, perto do que ainda pode estar vindo. Então, se as organizações não se prepararem, não entenderem que não dá para separar as coisas, porque tem impacto direto, a mudança não vai acontecer. Um último exemplo, foi falado aqui, por exemplo, a questão do desmatamento, né? Gente, quando teve a MERS, né, no Oriente Médio, já tinha sido apontada a questão, né, da proximidade do ser humano com determinados tipos de animais, né, mais selvagens, mais silvestres. Foi dado alerta. Por quê? O vírus ele está no animal e, dependendo do que o homem faz se aproximando desse ambiente mais selvagem, começa a modificar, ele permite que o vírus que estava no bicho pule para o homem. E aí a gente vê, por exemplo, esse cenário de pandemia. Então, não tem como a pessoa falar assim, não, esse negócio de desmatamento é o pessoal da ecologia. Isso daí tem a ver com quem gosta de abraçar árvore. E, ao mesmo tempo, do outro lado, falar, eu não gosto da pandemia, né? Eu estou sendo afetado, perdi meu emprego. As coisas estão todas associadas. E as pessoas, infelizmente, ainda não entendem. Por isso que todo um processo de educação e conscientização, e espaços como esse, que vocês estão abrindo, é importante para as pessoas entenderem que o assunto é relevante, que as coisas se conectam. Eu estou recebendo mensagens aqui e sobre o horário, né? Isso sempre acontece. Eu já falei para vocês antes de começar que todas as vezes a gente passa do horário, acho que é quase uma regra, né, Carlos? Ainda mais quando o papo tá bom. Mas eu sugeriria, Carlos, a gente já direcionar umas últimas perguntas para os participantes, tão simples quanto essa que você colocou agora por último, perguntas bem tranquilas, e já começar. O mineiro, eu sempre brinco que o mineiro ele vai na porta, a gente é assim, vai para despedir, aí que ele começa a conversar, né? Eu sou mineiro. Aí ele fica lá, ficou lá 3 horas, mas quando chegou na porta para despedir, ele fica mais 4 horas conversando. É sempre assim. Então, esse processo de despedir é difícil. Deixa eu começar com ele e começar a agradecer vocês
pela participação, por terem topado vir aqui falar conosco hoje, um tema que é novo, né? Como o Carlos colocou, ainda gera muitas dúvidas, né, sobre a real intenção das empresas em seguir. Então, antes de fazer minhas perguntas, eu queria agradecer demais vocês por ter aceitado vir falar com a gente. Para nós é um grande aprendizado, esse é o grande objetivo do Café com Muitos, é ouvir e aprender com os participantes. Mas deixa eu deixar uma última perguntinha para cada um de vocês. Perguntar para a Juliana se essa questão da gestão de risco, que a gente fala muito, né? As empresas hoje já têm a maturidade e há procedimentos, assim, formas de se fazer, de se apropriar esses riscos de problemas futuros, porque, no fundo, acho que o compliance anticorrupção, né, parte da lógica dele é isso, né? A empresa pode ser punida, e se ela for punida, qual o efeito econômico que vai ter, né? O Jefferson falou, e se a empresa deixar de observar essas questões, né, sociais, ela não pode perder mercado daqui no futuro. As empresas têm maturidade e elas conseguem, na gestão de risco, que eu sei que vocês são especialistas, colocar isso na ponta do papel, e para além do tradicional, elas conseguem apropriar e jogar um valor, assim, olha, aquela coisa da reserva, você reserva de ações judiciais, que é uma coisa bem recorrente, né? Vou apropriar isso para o meu planejamento financeiro. As empresas conseguem fazer isso numa gestão de risco. E, Jefferson, a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte, a mudança de comportamento, né? De ver que há muito procedimento, há muito na parte regulatória, há muito viés de procedimento. E eu queria saber de você se você vê alguma luz para o compliance e para o ESG para mudar esse foco no procedimento e focar, de fato, no comportamento das pessoas, porque todos esses programas de compliance, enfim, eles visam as pessoas, né? E você vê que isso há maturidade também das empresas para dar esse passo. É isso. Carlos, você quer complementar as perguntas, enfim, para os convidados? Não, eu no final vou só, obviamente, agradecer, mas eu faço isso no final. Eu acho que são perguntas excelentes. Eu acho que estou muito curioso para ouvir a Juliana e o Jefferson. Vamos lá, né, sobre essa questão. Eu acho que sim. Quando a gente vê que, por exemplo, quando você vê movimentos, por exemplo, de concessão, agora teve uma recente, até algumas notícias agora sobre os bancos, né, por exemplo, concessões de crédito, né, com benefícios, se você tiver SG, você consegue colocar na ponta, se você ter isso, quanto você vai ter de métrica de retorno, já começando com a concessão de crédito. Uma notícia recente aí do BNDES já falou isso, né, dessa concessão para as empresas aí efetivamente comprometidas, nesse sentido. As métricas que se tem do impacto com relação a isso, futuro, são estudos que as próprias empresas estão entendendo dentro de uma perspectiva aí geral de mercado. Sim, as métricas de gestão de risco você faz sim com olhar voltado aos custos internos e você consegue mensurar isso. Algumas organizações maiores que já têm um contexto aí até de sustentabilidade maior já mensura algumas questões e métricas nesse sentido. É um avanço que está se tendo sobre novos riscos, né? Porque uma coisa importante dentro dessa visão de riscos, a matriz de risco que antes era concebida sobre algum aspecto, ela vai se tornar um pouco maior, porque muitas vezes eu não tinha uma matriz de risco que tinha questões relacionadas a direitos humanos, eu não tinha uma matriz de risco que iria mensurar a parte de impactos relacionados à inclusão, de uma forma mais forte como tem agora. Qual que é o impacto de eu não ter isso na mensuração minha financeira futura? Então, são coisas que talvez ela não tenha a resposta agora disso, mas outras sim. A concessão de geral de que você possa ter benefícios com isso, quando você vê o sistema financeiro se movimentando, aí eles conseguem fazer o cálculo de quanto eu posso ter de benefício de um juros, de um crédito mais favorável, e fica muito claro que o risco de se ter isso e mensurar, para mim já fica claro dentro das contas que eu preciso aí dos aspectos dentro dos investimentos. Um outro ponto em gestão de riscos que eu consigo fazer conta, o quanto isso vai me trazer aí dentro de uma perspectiva da visão de investidores.
quanto isso vai agregar em riscos dentro do contexto aí da visão do panorama por parte dos investidores. Eu deixando de fazer isso, qual é o meu valor do mercado e qual é o meu valor se eu tiver? Eu acho que essas métricas estão começando a serem aí colocadas, ou se eu não tiver e tiver o impacto de gestão de riscos disso, qual que é a minha perda? A gente pode dar o exemplo daquela que teve um impacto aí no risco social e imediatamente teve uma queda de 2% no valor das ações. Né? Então, assim... Isso entra, desculpa, Juliana, no dia a dia, da prática mensurar economicamente isso e colocar, sei lá, se uma outra empresa teve esse impacto, eu vou apropriar logo esse limite de recurso, vale a pena investir? Porque no fundo é isso, né? Exatamente. Se você o problema que pode ocorrer no futuro, começa a valer a pena investir. Isso tem ocorrido? Tem, você acaba tendo um olhar de como você vai investir para ter lá. Lógico que você não pode fazer um comparativo de um mercado com o outro, né? Cada um tem a sua vertente de ação. Porque, assim, tem alguns mercados que o aspecto ambiental vai ser muito um impacto maior, só a gente vê as grandes catástrofes. Tem outro mercado que tem um aspecto social grande, porque tem relação direta com o consumidor, né? Se tem um impacto aí na relação, se tem uma discriminação, aí já vai ter cunho de reputação. Dentro dessas vertentes, eu tenho todo o contexto que pode cada um se fortalecer mais. E eu consigo ter o olhar disso, de métricas, e verificar, e fazer a minha mensuração. Aí, o que eu falo sempre é uma conversa com os diretores financeiros que vão entender as métricas dentro do que foi mapeado. Porque quando você mapeia riscos, primeiramente, você tem que entender o teu grau de exposição com relação a isso, a mitigação que você tem para esse risco acontecer, e qual que é o grau que ele possui dentro, porque dependendo se ele é um grau mais baixo, você não vai ter, talvez, algo que possa acontecer, porque você já mitiga esse risco e tem uma evidência de controle para ele não ocorrer. E se ele ocorrer minimamente, vai ser um impacto menor. Então, todas essas métricas têm que entender dentro de um mapeamento. E aí você consegue mensurar um pouco melhor quanto vai ser também o seu investimento, para que essas coisas não ocorram. Então, tudo isso vai ter que olhar, mas tem que olhar cada organização, verificar a métrica e quanto ela está querendo. Tem organização que entende assim, eu vou tomar esse risco para mim, eu não vou mitigar esse risco nesse ponto aqui, e eu tomo isso para mim. Quando você faz métricas de risco, aí eu tenho um gestor, uma auto-administração, que vai ter um termo de gestão de risco, que para aquele risco ele não vai ali ter nenhuma ação. Ele tomou o risco para si, que se acontecer, o impacto vai ser X, ele já tem ciência, mas especificamente ele não quer tratar aquele ponto. Acontece, acontece. Então, a maturidade que se dá para isso, eu acho que o aumento das métricas de controle e risco, elas aumentam. Juliana, já foi tudo isso mapeado? Entendo que não. Entendo que agora que muitas organizações estão colocando dentro da sua matriz aspectos que não detinham antes, e eu posso falar de grandes. Então, acho que essa reflexão, não sei se respondeu todo o teu contexto, seria essa. Sim, com certeza. E muito obrigado de novo pela participação. Obrigada. Eu vou começar também agradecendo pelo convite de vocês. Uma honra estar aqui com vocês, com a Juliana participando dessa live, ajudando na conscientização do mercado. Eu acho que essa é uma etapa muito importante para a gente ter a mudança. Falando um pouco das perguntas que vocês fizeram, na questão de medir o risco, né? Na prática, o mercado já faz isso, né? Quando você conversa com as empresas, né, do mercado financeiro, quando você conversa com as empresas de rating, eles já estão fazendo essa conta. Né? Na hora que você vai falar assim, puxa, você tem um rating AAA, né, 3A, você está no nível mais alto, puxa, significa que você traz menos risco. Né? Significa que você pode pagar menos juros, ter acesso a determinados fundos que outros não vão ter. Né? Existe já uma conta, uma segregação. O que eu vejo são as empresas agora se preocupando com isso. Né, Renato? E Carlos, eles estão... É como se fosse uma prova, um teste, né, em que as empresas estão percebendo que elas estão sendo avaliadas e elas querem ter uma avaliação boa, né, que é um pouco da análise econômica que o Carlos perguntou lá atrás. Isso de fato existe. Né? O ideal é que as pessoas, né, os donos de empresas, executivos, eles atuem, né, baseado em crenças, valores e propósitos, mas é fato que em muitos casos a mudança vai se dar por uma análise econômica, mas a mudança precisa ser feita, porque essa análise
já existe. Para vocês terem uma ideia, quando a gente fala, por exemplo, de riscos ligados à questão de mudanças climáticas ou da questão do carbono, por exemplo, a empresa precisa, por exemplo, ela quer pegar um dinheiro de um banco de fomento, um BNDES, um banco mundial, enfim, ela tem que apresentar um plano, né? E nesse plano, ela tem que deixar muito claro quais são os riscos que foram mapeados, né? Como que ela vai tratar isso, porque dependendo de qual que for a resposta, simplesmente vai falar assim, não vamos liberar dinheiro para o seu projeto. E acabou. Simples assim. Não é assim, peraí. Não, tem coisas que precisam ser atendidas. Então, em muitos aspectos, os riscos, eles já estão sendo medidos. O que precisa acontecer é das empresas entenderem esse movimento, né, e se adequarem, não simplesmente para atender esse mercado, mas por entenderem que isso vai ser favorável ao negócio dela, ao resultado da empresa e à perenidade dela. Tá? Indo para a pergunta que o Renato fez da questão de mudar o foco de procedimento. Né? Falando um pouco da experiência em compliance, né? Quando você faz, por exemplo, um treinamento contra assédio, ou então, pegando essa temática de diversidade que geralmente o RH, né, a gestão de talentos, tem puxado dentro das empresas, às vezes é por compliance ou compliance ajuda, enfim, você pode levar a pessoa a refletir, você consegue ajudar a pessoa ter maior atenção com as suas próprias ações, mas eu diria que é muito difícil, através de um treinamento de 1 hora, você conseguir mudar alguém que é racista e deixar de ser racista. A chave não vira, de repente. Né? Não é por causa de 1 hora de alguém falando que a pessoa vira a chave. Não, ela vai entender o recado, vai se comportar, né, dentro do ambiente corporativo, mas dentro da cabeça dela, ela continua acreditando que existe uma raça superior do que a outra, que homem é melhor do que mulher ou qualquer besteira do tipo. Né? Que, felizmente, tem esse movimento de diversidade e equidade para ajudar a equilibrar, né? Trazer para um cenário mais real e justo. Né? E por que eu falo isso? Porque não adianta acreditar que vai ser apenas pela lei. A lei e a regulamentação é parte, assim como as políticas de processo. Precisa ter. Mas elas não são tudo. Não é assim que você vai resolver, inclusive nas questões ESG. A mudança passa pelo ser humano, pela pessoa. Então, se a gente quer que as organizações sejam mais sustentáveis, né, que o mundo, de fato, seja um lugar melhor para todos viverem, essa virada de chave precisa acontecer e com várias pessoas. E aí, qual que é o grande desafio? Né? Primeiro, que não dá para esperar o super-homem, a Mulher Maravilha, o herói ou a heroína, alguém que vai salvar o mundo. Né? Essa figura não existe. Né? Mas como assim, Jefferson? Alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que fazer alguma coisa. Quem que é esse alguém? É você. Você que está ouvindo aqui a gente. Você é parte da solução. Mas eu sozinho, ou eu sozinho, não resolvo nada. Né? E aí é um outro efeito. Né? Eu lembro que quando eu estava conversando antes, né, com a Juliana, com o Carlos e com o Renato, o paralelo foi de escovar o dente, né? Que as pessoas escovam X vezes, né, dentes ao longo do dia. E às vezes acontece, né? Tem um dia mais atarefado, reunião atrás da outra e pula, né? Acaba não escovando. Ou tá viajando de férias, né? Quer aproveitar o máximo dia, esquece uma vez. Poxa, esse que pula não faz tanta diferença, né? Mas a gente sabe que, poxa, eu não vejo uma diferença. Tipo, escovando, nossa, agora eles estão muito mais limpos, fantásticos, né? A gente não percebe. Só que quando você não faz, aí chega no dentista, né? Olha, tá aqui com problema na gengiva, olha aqui a placa, olha aqui a cárie, olha aqui não sei o quê. Ou seja, não foi aquela uma vez que você esqueceu ou não deu para escovar os dentes. Foi uma sequência de hábitos, né? Que você não escovou direito, escovou muito rápido, pulou 1, 2, 3, 4, 5 vezes. É a soma. Então, a mudança, quando a gente fala de sustentabilidade, ela só vai acontecer pela soma. Só que o grande desafio é que cada pequeno movimento parece não dar resultado, né? Mas isso não vai fazer diferença. Gente, faz diferença. Faz. Precisa sair da inércia, precisa
ter esse movimento, precisa ter essa conscientização para que, de fato, a mudança aconteça. Então, se vocês querem que as organizações mudem, vocês precisam mudar. Porque vocês são colaboradores, vocês são donos de empresa, vocês são consumidores, vocês são fornecedores, e é aí que a mudança pode, de fato, acontecer, né? Então, precisa sim, né, Renato, fazer essa mudança para ter foco nas pessoas, investir em educação, porque as pessoas entendendo, né, o impacto que elas geram, os impactos que elas podem sofrer, aí sim a mudança vai acontecer. Porque se simplesmente você ficar repetindo e repetindo, faça isso, faça isso, faça isso, a pessoa pode até fazer, mas no momento ela para, porque ela não está convencida, né? Ela não está fazendo aquilo porque ela acredita. A questão de acreditar, da crença, é muito importante para que a mudança de fato aconteça. E para isso, a participação de cada um de nós, cada um de vocês, é fundamental. Perfeito. Perfeito. Últimas palavras, Carlos. Olha, eu queria agradecer a Juliana e ao Jefferson pela generosidade em estar aqui conosco, conversar. Esse vídeo claramente vai ser visto por uma quantidade interessante, importante de pessoas. Portanto, queria só agradecer essa generosidade e depois, num outro momento, vamos continuar a conversa. Mais para frente, quem sabe, a gente fala um pouco sobre questões comportamentais, que eu acho que são fundamentais, né? E fazemos a ligação com a questão do compliance, ligado às ciências comportamentais, né? Que o que nos traz aqui também é a aplicação das ciências comportamentais a todas essas áreas, mas principalmente no compliance, nesse momento, mas a gente não coloca de parte, né, Renato? Futuramente pensar na aplicação das ciências comportamentais a outras áreas correlatas, enfim, ligadas ao compliance. Então, muito obrigado, Juliana e Jefferson. Nossos agradecimentos, agradeço também a todos, um tema tão importante aí, como o Jefferson falou, é fundamental que possamos cada um fazer a nossa parte, né? Quem acredita, como eu e ele estamos aqui trazendo, é porque nós entendemos que a sociedade informada e uma sociedade através da educação consegue ser transformadora. Então, que possamos aí passar esse tema, agradeço aí também a honra do convite, Renato, Carlos, porque eu acho que foi aí muito importante propagar ao lado do Jefferson aí um tema tão relevante aí para o contexto global. Agradeço. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Até a próxima. Até breve. Valeu, tchau, tchau.